Bendito, um só eterno, altíssimo Deus. A fonte de todo o poder de juízo, ou seja, da potência do seu Espírito, da sua eterna mente, toda capacitação que alguém pode alcançar por dom, na busca em adquirir juízo, ou seja, consciência que lhe capacite realizar do seu pensar, do seu falar, o bom fruto do justo, a justa justiça, a verdade. Este é o princípio da declaração. Também dirás, de um só poder, é a sua palavra, o seu Espírito, manifesta em toda a criação, por medida de céus e terra, por níveis, por altos montes, por depressões, por vales e por abismos. Assim, todo o juízo dele procede. Me veio pensar hoje pela manhã, ao tomar café com minha esposa, de expressar, de tratar, em retratar, pelo espírito da profecia, o caminhar do homem. A partir da queda em Caim, onde a perversidade se alastrou na terra. Com o primeiro sangue, veio toda uma consequência de assassinatos e de vinganças, que só se satisfazem quando da vingança que se propõe, concluem, por pior, por mais hedionda que seja, a forma com que aquele que trataram eles como seus rivais ou adversários tenham sofrido, como ocorreu com o Celso Daniel, torturado. Cristo, nem se fala, não à medida de alguém na cruz, com tal tortura, morrendo aos poucos torturado. A partir de então, temos uma imagem que em correspondência está declarando, está por manifesto do juízo de justiça, da fraude de justiça, do dolo de justiça, da fantasia de justiça, que vai estar contextualizada na Corte de Brasília. Assim como na matança da Corte dos chamados, aqueles que viviam junto ao rei e à rainha, que tiveram suas cabeças cortadas. E milhares de milhares após guilhotinados na rua, para a alegria daquele povo deformado, totalmente corrompido, como nos circos de Roma se observaram por outras maneiras. Então, vamos tratar do juízo. A cada juízo tratado, nós vamos tratar do quê? Também em correspondência do que o Paulo chama no momento do aperfeiçoamento do Espírito. E no aperfeiçoamento do Espírito vem a palavra, o Santo Espírito, como referencial de toda purificação. Ou seja, o justificador. Assim considerado, vamos dar início. Caim mata seu irmão Abel. E dali, um descontrole pleno nos campos, em todo lugar, e não havia sossego para o homem.
juízo, sem qualquer domínio da Constituição da lei da vida. Então, a Constituição é fundamento e princípio. Pois bem, quando chegamos num relato em Abraão, vai dizer o Deus Altíssimo: Abraão, sai desse lugar, da casa da tua parentela, e vem para um lugar quem eu te mostrarei. Abraão saiu. Por que saiu? Porque a medida da justiça do tempo de Abraão está por testemunho, um relato testemunhal de que os reis e imperadores, ou aqueles que arvoravam de senhores sobre a terra, com seus sacerdotes instituídos, como de um templo que vai ocorrer posteriormente, e como a corte de Brasília, por um templo que é o Estado, cujo título assim o deram, eles vão tratar em defender esta democracia dos demônios. Então, teriam que agradar ao Deus, ao seu ídolo, na ideia de que, se assim não o fizessem, não haveria fartura na sua terra, como ter terra no seu campo. Como depois surgem outros procedimentos chamados de medidas jurídicas ou de conceitos jurídicos. Pois bem, então lembram bem que não havia dificuldade para o sacerdote, como expressão do chamá, o chefe daquele ambiente, em que o imperador e o rei subordinavam ao misticismo das suas sombras, das suas formas e dos seus juízos. E matar uma criança? Não creio que matava do próprio filho, pegava do outro. Assim como faz Moraes para alcançar a casa do adversário. Pois bem, há uma correspondência, então, da altura dos juízos daquela gente em relação à forma como tratavam e alimentavam seus ídolos, no dolo de que eles trariam algum benefício. Pois bem, após Abraão vence 9 reis, que faltava a ele próprio a vencer, para ter o pleno domínio da promessa: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando após vem a figura, a matança dos reis, diz o rei de Sodoma: Abraão, fica com tudo. Tudo aí. Uns bens daquilo, fica com tudo, é teu. Entrega o homem, a alma do homem. Abraão responde: eu sou de potência e altíssimo juízo. Eu sou livre. E livre todo homem. Fique com as tuas coisas, com os seus prazeres, com os teus deleites. Essa é a oferta que fez Lula no mensalão para todos e corrompeu todas as instituições fundamentais do que chama Barroso e o outro de o Estado. O estado de loucura.
Vamos em frente. Mas aí vai surgir a imagem de José. A Jacó acolhe o alto juízo na imagem de Israel. Israel, em Jacó, é a revelação que me capacita e me tirar da terra do Egito, da casa da servidão. E me tirou. Eu te capacita também tirá-lo. Nesse sentido, vamos recordar que Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, tem dois, os mais novos, um chama-se José e o outro chama-se Benjamim. Sucede que os irmãos, os outros 10, ao Benjamim não tinham questão nenhuma. Ele era pequeno, não era ameaça para nenhum deles. Mas de José tiveram inveja. E não satisfeito, colocaram no poço para que ele morresse. Depois o venderam para a terra do Egito, para a casa do Egito. Venderam para o Egito através dos mercadores que se dirigiam para o Egito. Porque lá retornavam dos seus mercados. Naquele momento, surge a imagem agora da José, um irmão perseguido, com a pior possibilidade, na tentativa de matá-lo, mas também agora de ser vendido. Este José. Jacó discorre, no espírito da profecia, dos grandes favores que por ele o Deus Altíssimo daria aos homens. Vem Moisés. Mas Moisés está no Egito. Moisés surge dentro de 430 anos, nos últimos séculos dos 430. E nesse particular estão agora o povo hebreu, da qual José fazia parte, mas agora José também é um príncipe no Egito, acolhido pela filha do faraó. E naquele momento, o José tem a percepção da dimensão da maldade, da perversidade, do hediondo crime que praticam os homens contra seus irmãos. Ele sai, é arrancado daquela condição. E agora se torna um juiz apto por fundamento e princípio de uma só potência do Espírito que a todos dá vida. Para conduzir os irmãos já na prática das vinganças que acolheram no Egito e viviam num campo de sincretismo, uma mistura ora aqui, ora lá. E viviam então das sombras de algo que fora dito através de José, quando demonstrou seu amor para com todos e acolheu os seus irmãos traidores. Aí, a figura de Moisés, um tirado das águas do Nilo, das águas podres, das mesmas águas que todo o juízo perverso sai. De lá, não sai de lá, como o resto fica. Pois bem, Moisés agora tem que colocar uma visão nova. Lhe fora revelado o estado geral do povo, da qual ele fazia parte originalmente. Aí ele vai colocar algo que fosse trazer de retorno ao verdadeiro juízo daquele em quem é justo proceder, no trato com seus irmãos.
E nesse sentido, vamos lembrar que ele vai criar, ele vai construir, por ordenação do eterno Deus Altíssimo, o modelo naquele tabernáculo. E este tabernáculo na expressão da tenda da congregação da qual participa. E agora, a tenda, junto ao tabernáculo, se reunia a tenda da congregação para tratar das suas diferenças e adquirir os altos juízos que os povos perderam e eles ainda sofriam as dores. Que determina Moisés? Havia o sentimento da transgressão, o sentimento do pecado e toda a necessidade de serem justificados. É onde entra aquela pergunta que Jesus formulou. Quem dentre vós me convence do pecado, da justiça e do juízo? Isto. Então, esse convencimento, o Moisés coloca em prática um modelo que pudesse trazer ao espírito do povo de Israel. E na ocasião não havia o povo de Israel, havia o povo hebreu. E esse ensino alcançasse todas as tribos e a cabeça de todas elas, inclusive a de Judá. O que diz então Moisés? Vai dizer que pela transgressão, pelos crimes praticados, ou pelos erros, ou pelo que for, o nome pecado sintetiza tudo. Aqueles que tinham mais posses trariam um boi, um novilho, e assim seria ofertado como sacrifício para dar cobertura dos seus pecados. Há um momento para aquela que é do povo, a figura comum. Vai haver um momento que o juízo correspondente da sentença, para que seja de fato justificado, era apenas uma pombinha. Ou seja, ela tinha menos responsabilidade de todo um coletivo corrompido. Quem o corrompia? O ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. É espírito. Eternamente é o ladrão. Eternamente o ladrão é o ladrão. Assim, no sentido do caminhar do leito do espírito da profecia, veio outra proposição. Qual outra proposição? Aí aparece o profeta. O profeta da verdade e da justiça. Que dirão todos, o profeta da verdade e da justiça de Israel, não Israel Estado. Aquele espírito que libertou Jacó e lhe deu o nome de Israel. Era o nome do próprio libertador. E agora levaria o nome de libertador. Assim, com todos sucedeu. Inclusive com esse velho. Se já não ocorreu contigo, ocorrerá. Porque essa é o sentido da profecia. Não haverá outro lugar onde sejas salvo ou livre. Ora, aparece a figura de Isaías. Isaías é um profeta. E o profeta vai dizer, eu não me satisfaço, não tenho alegria nenhuma na oferta dos vossos sacrifícios de animais.
Pronto. O que ele está dizendo? Negou o juízo, que era de fato uma passagem, um período de passagem, até alcançar a resposta do profeta. Então, o profeta, Isaías e outros que vêm, no transcorrer do leito do Espírito da profecia, vão dizer no mesmo sentido. Sempre será a busca do profeta e manifestar do maior juízo. E a ele é dada autoridade sobre todo o rei. Assim, antes que tivesse os reis de Israel, requeridos que vai levar Esaú a acolher o trono da casa de Judá, dessa mesma escolha vai ocorrer também a sua divisão, para que se cumprisse a palavra de que um reino dividido não prosperará. Assim também, no mesmo sentido do leito do Espírito da profecia, virá Salomão. Imaginar agora o Davi de um retorno a um tempo que não tem mais retorno. O profeta já dera qual era o alto juízo e não cabia retorno a esse juízo. Esse retorno ao juízo era cair de onde saíra. Como resultado, foi construído o Templo de Salomão. O Templo de Salomão se tornou, em retorno, a oferta dos animais, para que as transgressões dos seus sacerdotes, dos seus príncipes, dos seus juízes, e também do povo, e também daquela do povo, a mulher do povo, a menor dentre eles, fosse justificada e fosse conduzida à redenção, à plenitude de ser livre em verdade, em justiça. Veja, o que ocorreu? Os juízos do profeta foram quebrados. A constituição do alto foi negada. Não satisfeitos, todos os profetas falaram de Jesus Cristo. Se em terras tais que tratam como tratam dos pagãos, ou daqueles que não têm campo para salvação, do conhecimento do Deus Altíssimo de Israel, tivessem lá aqueles ouvido as palavras, ó Jerusalém, que em ti foram ditas pelos profetas, eles seriam salvos, estariam livres. Maior juízo se fará contra vós. Qual foi a consequência? De um templo agora que faz comércio dos animais que antes alguém trazia do que tinha no campo, passou a ser aquele que determina qual é o animal aplicável, utilizável, aquele que pode ser ofertável e aquele que não. Tanto a escolha de qual animal, o estado do animal e o preço do animal. Olha, aí vem o Nazareno e vai dizer, mas o que houve? Fizeram da casa do meu pai uma casa de salteadores, de ladrões, de mercadores, do próprio juízo. Como é que eu vou afastar a corte de Brasília dessa imagem? Para agradá-los? Não tem possibilidade. Não é esse velho que estabelece a justificação deles. Um só é o poder justificador. Arrependam-se da gravidade dos vossos crimes.
Ele é bom e misericordioso. Embora aparentemente impossível, ele vos acolherá. Mas não no estado de quadrilha, ou de súcia, ou de milícia, não. Cada um individualmente. Não satisfeito, fica a confrontação entre o juízo da justiça do Templo de Jerusalém, quando julgam por fundamento da lei de Moisés. Mas não tem mais a lei. O templo passou a ser, de fato, a casa do intérprete e a casa do que livrava e o caso do que matava. Em outras palavras, vai dizer Pilatos a Jesus Cristo, essa faz da sua forma, seu próprio modo. Já tinha Senado, mas hoje também tem. Então já tinham lá os parlamentares próprios, a sua maneira própria, com a mesma corrupção dos juízos que hoje se observa. Como é que eu vou dizer que aqueles é uma coisa e estão aqui são outra? Aqueles são tão abomináveis como são esses que em Brasília eu observo. Mas não satisfeitos. Vão fazer uma aliança com o pagão e tinha domínio sobre eles para matar o justo. Como é que eu vou tirar esse triunvirato dos chamados juízes, como sacerdotes do Templo de Brasília, chamada instituição da justiça, por nome irreal de um judiciário enganoso, doloso, perverso, fantasioso, que se oculta em acrescentar mais alguém que faça parte da sua milícia. Ora, estamos falando de juízo. Não estamos criando fantasias. Aí se o Paulo diz que saiu daí, o Paulo ao sair agora ele enfrenta o sumo sacerdote. Aí ele observa que toda aquela aparência do sacerdote era maligna. Ele traz a figura que todas as proposições, daquilo que aparentemente é juízo, a partir da cabeça do chefe da sinagoga, ou desse ou daquele, ou da cabeça de um Moraes ou de um Barroso, é simplesmente perversidade. Que tal? A quem acolherei por verdadeiro? Qual é o culto cujas sombras são mais bonitas, ou cujas fantasias são mais excelentes, de forma tal que, por suas excelências das formas dos seus moldes, seja aquele negado. Mas não satisfeitos. E hoje? Bom, mais próximo, no presente século, podemos colocar a imagem do Hitler na sua perversidade. A imagem do César, e assim por diante. E o que mais? Não estão satisfeitos. Como assim? Querem repor em Jerusalém o templo que os romanos destruíram. Aí observo no YouTube dizer um rabino: já está tudo pronto. Vamos levantar o templo, porque é o tempo oportuno, o Messias está aí. E nele é necessário, para que possamos fazer a oferta da novilha vermelha. Mas esse juízo não remonta
a época do Herodes, ou não remonta anterior, quando Moisés procura ajustar, reorganizar, que a potência maior juízo é a que tem que ser o suporte da cabeça de todo homem. O Paulo chama tal estado de que caminhamos em aperfeiçoamento do Espírito. O aperfeiçoamento do Espírito, de tudo que ele vos disse, através do curso no leito do Espírito da profecia, é que a perversidade sempre reaparece, sempre com uma forma muito mais hedionda. Independente de ser que foi lá e foi aqui. Só muda a forma. Mas o espírito maligno, ou seja, o espírito da iniquidade, que os domina e sob o qual estão prostrados, é o dolo da mentira. Se fazem por filhos de Satanás. Ou direi que são filhos do Altíssimo. Não. Não tem lugar para ter tal declaração. Tudo que discorri corresponde a uma confrontação contínua entre o Espírito de Cristo, o justo, o Cristo, e o Espírito do Anticristo, ou seja, o Espírito da iniquidade. O Anticristo. Em todos os tempos. Desde Caim, passando por Abraão, passando por Jacó e seus filhos, na figura de José, o Redentor, e assim estamos hoje conversando. Estamos contando da nossa história como humanos, filhos de Eva, que dá a expressão da humanidade. Mas o chamado do alto juízo é que acolhamos em um só a eterna idade de quem é um só e único juiz e legislador, quem dá vida. Onde vamos justificar? Onde vós vos justificareis? Qual partido vos acolhereis? E essa palavra eu coloco também para o meu irmão, que tentei procurá-lo, conversei com ele, não tive resposta. Lá na Assembleia Legislativa em Curitiba, do Paraná, que era o Dallagnol. Pensei em falar com ele e deixei. Eu disse para ele, Dallagnol, você, a meus olhos, referido à idade que eu estou, aos meus 80 e poucos anos, fazem 2 anos que eu falei com ele e 1 ano e pouco. Eu estou com 89. E você tem um menino, fosse um meu neto. Eu tenho filhos de 60 e poucos anos. Eu tenho 12 filhos. Mas me foi dado um grau de saber, de sabedoria. É uma sabedoria teórica, que eu gostaria de compartilhar contigo, para que esse quadro de tratamento das coisas políticas fique mais claro e não caia todos no mesmo laço. Não tive resposta. Se esse vídeo chegar até ele, lembra que eu falei com ele. Ele ficou meio confuso, porque lá todos estavam preocupados e abraçaram o Dallagnol. Tinha muita gente lá dentro. Estava lotado aquele ambiente. E por incrível que pareça, estava do meu lado alguém que, ouvindo tudo aquilo, e falou este, falou aquele, tudo na ordem natural, protocolar, segundo a ideia de autoridade que todos têm, segundo a medida política. Eu perguntei a que estava do meu lado, era um homem jovem. O que está achando? O que é que tu fazes? Por que tu estás aqui? Ele diz, eu sou um
jornalista. E como é que tu está julgando os juízos de cada um que fala? Está vendo? E eu disse para eles, querem uma resposta, eu vou te dar, que não vai ter. A pior possível. Eles não têm nada a ofertar para que o drama que todos dizem estar enfrentando, eles dele realmente participam sem ter poder de dar solução e saída. Aí está o Dallagnol. Na hora que entrou para um partido, não tem poder mais dele, de um só, sobre a sua cabeça, determinar. Assim Bolsonaro no PL e assim por diante. Não tem o partido. Todo partido é um homem dividido. Não pode servir a dois senhores. Não há possibilidade. Então, discorremos então disso da profecia, foi dos juízos que estão por autoridade falsa, fraudulenta, para tratar ao outro. Moraes é uma expressão horrorosa. Agora eu pergunto, na hora que for restaurado ou desconstruído o templo de pedra de Jerusalém, e que seja ofertada tal ovelha vermelha, o que julgam vós que o Espírito da profecia está mostrando? O curso é ininterrupto. Não vão conseguir interrompê-lo. Sabem? Eu vou lhes contar. Há um momento histórico em que o reino, aliás, o Império Romano está dividido. Aí se estabelece um pai, um papado em Roma e um outro papado. Então, temos dois papas. Ou seja, duas autoridades supremas. Como expressão do sumo sacerdote maior. E assim, todos têm os seus, com seus próprios trajes, suas próprias maneiras, e que passam a ser eles as cabeças do domínio sobre seus próprios povos. A sua maneira. Veja, aí surge a figura que eu vi num filme chamado... O nome é Estrugul. Estrugul é a visão de um jovem que dentro de uma tribo que surge lá da região da Turquia e vem para ele trazendo agora uma novidade. Ele é despertado na conversa com o sábio, e esse sábio ele o vê como um profeta. E esse sábio, como um profeta, vai lhe mostrar que os verdadeiros juízos não estavam naquelas pretensas instituições de autoridade. Aí surge a figura de um bandido, que era um juiz que manipulava tudo, mandava matar, mandava roubar, mas para ficar bem clara a ideia que queria transmitir o autor, ele sempre que chamava alguém para conversar com ele já estava com um saquinho de ouro do lado, para o cara estar enxergando, sabendo que ele ia levar aquilo se concordasse. Ora, como é que eu vou afastar essa figura da figura do mensalão? Ou da figura do centrão? Ou dos interesses do Pacheco? Ou do triunvirato? Do judiciário? Do ladrão? E dos legisladores da fraude? Bom, o Espírito da profecia não dá para impedir. É um testemunho dos fatos. Só faça a leitura. E foi dado o poder de fazer a leitura. Então, tu és um profeta. Estou falando do Espírito da profecia. O título que quiserem me dar, está em vós fazê-lo. Assim, o Espírito da profecia. Mas comecei a dizer qual será de fato a consequência do templo reerguido e da
oferta da ovelha, não. Do boizinho, ou da boizinha, no feminino. Novilha, isto. Não é novilha, novilha, é vermelha. Vamos continuar o Espírito da Profecia para compreendê-lo. Ora, então o Estrugu, eu falei, está na direção do pensamento dos seus pais, como os receberam dos profetas que vieram antes deles. E nessa direção, chega no momento que ele toma um ideal. E o ideal dele é vir agora em todo aquele estabelecimento. Num romanismo também expresso agora lá naquela região, através de Constantinopla, onde fizeram o centro, e em Roma, em outro lugar. Ele vai combatê-los arduamente, valentemente, sabendo que naquele combate ele expunha os crimes daquele juiz, que tinha a postura, a posição instituída diante do, como é que chamava naquela ocasião? Não era principado, era o califado. Não, também não era califado. Não existia o califado, é um nome anterior. Assim considerando, estamos no Espírito da Profecia. A consequência nós sabemos. Derrubaram o Constantinopla, e na hora que acolheram muitos que agora lutam por o ideal, se dirigem para Jerusalém para tirar aquilo que o papado lá colocaram através dos cruzados. Porque os cruzados estavam manifestos em Constantinopla. Eu pergunto, ou fizeram em juízo maior, ou fizeram por pior juízo? Porque as tribos de que aonde aparecia ou poderia proceder um Estrugu, era prontamente os seus cabeças abafados ou mortos ou perseguidos. Chegaram lá, criaram agora um exército, deram o nome de Exército Otomano. E nesse otomano está lá o espírito de Ertugrul. No espírito de Ertugrul, eles vencem, de fato, aquelas fortalezas, aquelas defesas, daqueles bunkers, daquela gente, defendendo também Jerusalém, como se o fizesse em alto juízo. Naquele momento, lembram, o templo não existia, já estava demolido. Não foi reerguido. Mas vem alguém pensar, bom, o profeta é o alto juízo. Aí, aquele que foi quem propiciou a juntar em poder de suficiência para combater o lugar, foi chamado de profeta. Mas era o mesmo juízo da qual se consumia ou se concluía na figura do lugar, após essa condição de ter autoridade e poder sobre o lugar. Um juízo maior, que também teve influência em toda a Europa. Hoje se oculta, se esconde. Trouxeram juízos mais elevados. A Europa realmente foi vivificada do romanismo. A Europa realmente trouxe grandes resultados nas áreas gerais, como da matemática, medicina, etc. Ou não? O fruto foi bom? Essa é a pergunta. Mas
Hoje o que temos é isso. Lembramos que desses fatos todos, que é testemunho histórico, que ninguém mais apagará, vem a imagem da Guerra de 1914, as promessas dos ingleses e agora também as consequências em 45. Dali a partilha daquele lugar. Na partilha daquele lugar, cada um que era um dos vencedores numa aliança, não sei propriamente a que coube a Rússia, cada um colocou o seu cabeça, ou seja, o seu títere. E assim conviveram, o exaltaram, fizeram por Hollywood as exaltações de príncipes e princesas. Na fantasia, temos aquela terra dividida, tem uma aparente impossibilidade de que a paz seja possível naqueles lugares tão divididos que estão em seus juízos. Observem que quando tem a guerra de 1914, a vencedora é a França com a Inglaterra. Mas agora, em 1945, tem mais figuras aí para compartilhar do quinhão. Mais partidos. Na ocasião, temos que considerar que aparentemente tudo voltava ao bom juízo. Mas me veio perguntar, os ingleses usaram de todo o conhecimento que receberam de alto juízo em procurar ter o domínio sobre outros lugares. E trouxeram a imagem, como fez a França, de colonialismo. A imagem do colonialismo é uma imagem que procede do Império, que a Babilônia está por uma expressão singular, para que não propicie excessos de considerações que não propiciam o entendimento do espírito das profecias. Agora a minha pergunta final. Aquele que se julgou tratar e foi tratado como profeta, ele também acolhe como profeta Abraão como pai da família da terra, acolhe a benção de Melquisedeque, do Altíssimo, por mãos de Melquisedeque, pela presença de Melquisedeque. Eles acolhem, então, essa figura em Cristo como profeta. Acolhe essa figura em Moisés como profeta. Acolhe essa figura nos profetas. E acolhe na figura daquele que os traz o conhecimento dessas declarações trazidas pelo leito do Espírito da profecia, e esse povo agora acolhe, chamá-lo de profeta. Assim, da glória das competições expressas no campo de batalha, vão construir um monumento em cuja declaração é limpa, não tem nenhum altar, mas está declarado. Desse lugar, o profeta subiu aos céus. É claro, se põe o nome ao profeta, já fica complicado para discutir a quem tem a primazia ou o direito daquele lugar. Não é questão de direito, é de justiça. Ou seja, toda profecia de um só procede, de um só juízo, altíssimo juízo. Assim, se eu trato que dali subiu aos céus o profeta, eu acolho o profeta, independente do título ou primazia que alguém queira tomar para si. Agora não engano. Vamos lembrar que a aparente libertador na figura do inglês só trouxeram dificuldades. Quiseram impor na Índia, por exemplo, o uso das drogas, porque fazia parte de um comércio rendoso.
Hoje, modernamente, o crime organizado, que vamos chamar da tráfico de drogas, está adquirindo um poder. Aí eu ouvi do Putin que o grande problema hoje é que há organizações que estão sobrepondo ao Estado. Sim, no Brasil já sei. É organização criminosa. Ou tem outra que quer sobrepor ao Estado. O bom juiz não vai querer sobrepor a ninguém. Se não sobrepõe ao indivíduo e o trata com respeito, por que eu tratar de sobrepor ao Estado? Aí entramos nas palavras vazias e na percepção do profeta que eles são falsos, são de fato crianças em seus pensar, em seus juízos. Encerro aqui em perguntar. Considere agora que o templo está pronto, como diz o rabino, e está a novilha para ser ofertada. Como julgam vós a consequência? Vamos remontar a época dos cruzados? A que lugar vamos remontar? Mas fica outra pergunta. Se lá se faziam tais lutas, corpo a corpo, com lanças, espadas, escudos e flechas. Eu pergunto, lembram também? E antes do uso disso, usavam as catapultas. Catapultas ou catapultas. Para demolir as muralhas da cidade fortalecida ou fortificada. Como ocorreu, de fato, em Constantinopla. E hoje? Quem vai se proteger de tal pretensão ruidosa de guerra? Morrerão poucos ou morrerão muitos? Quem ganhará? Quem ficará com a primazia? Quem tomará para si altar mais elevado? E esse altar pressupõe, está vinculado, não pressupõe, vinculado, está ligado ao que ofertam em tal lugar. Qual é a oferta que te dão? Pão com mortadela? Ou mordaça? Pronto. Aí está o Trump numa luta terrível. E o Bolsonaro na tentativa aqui. Vamos ficar por aqui. Considere profundamente que só o profeta cabe a autoridade. Ele está totalmente fora de todo o sistema e toda a prostração que possa alguém estar sobre o Estado, do imperialista ou do rei, na perversidade. De quem quer que seja. Chame ele por sacerdócio, chame ele pelo que for. Então, esse é o quadro geral, meus irmãos. Agora, por que esse velho fala disso? Eu tenho por juízo do Espírito Eterno, é o tempo de dizê-lo. Não há tempo mais, é curto. Aquele que ouvir, terá tempo. E mais direi, tem que contar do que sei. Contar do que sei é dar testemunho fiel. Não adianta ter temor de preocupar, tem que dourar a pílula ali para que não fique bravo. Não tem lugar. Não estou bravo com ninguém. Não tenho nada contra ninguém. Não estou nem contra Israel, não estou contra ninguém. Quando Israel é o trato, porque esse Israel que é o trato é o Espírito. E Israel é aquele que é a cabeça de Jacó. E tirou ele
do seu problema, da sua impossibilidade de sair livre daquela situação. Isso vale para todos, independente por onde eu aponte. Ficamos. Que o Senhor tenha misericórdia e que os homens já não estejam as bombas preparadas para lançar contra um lugar em que essa luta agora, e por um tempo, ocorreu entre o Islã e depois entre e os cruzados, e depois de renovo pelos otomanos, uma mortandade em que não alcançou-se nada. O que foi alcance ficou para trás. E o vento soprou e as águas levaram.